Ó, entramos ao vivo aí, viu? Legal. Deixa eu ver aqui. Fala, galera, beleza? A gente entrou online aí. Estamos com algumas pessoas entrando aí. A gente vai dar um minutinho aí só para o pessoal ir se aproximando, beleza? Otávio, como é que estão as coisas na Plumes aí? Estão trabalhando bastante? Por aqui tudo certo. Fora o frio, é que paulista reclama meio fácil de frio, né? Acho que a situação Sim. deve estar um pouquinho mais complicada para vocês aí. Mas pra É, gente, cara, vou te falar que essa semana que passou agora a gente passou um trabalho, viu? Tava amanhecendo direto 10, 12 graus, então sim. tava difícil de sair da cama. Eles estavam avisando que tinha que tomar cuidado com gatos que ficavam embaixo do capô, e parece que essa semana alguns seres humanos também. Você tá brincando, cara. Não, tô brincando, é lógico. Tá bom. Beleza, beleza. Tá bom. Mas aí a gente vai se virando, né, cara? Tem que dar-lhe café, dar-lhe um casaco aí caprichado e vambora. É. Eu tô numa sala aqui de um metro e meio por 1,5 metro fechada, então até que acaba ficando confortável. Sim. Um Tu pouco mais trabalha quente. no escritório mesmo da Plumes? Trabalho. Eu saio daqui com alguma frequência, né, Marcos? Mas estamos todos aqui. A gente tem já um espaço aqui em Pinheiros. Não sei se o pessoal aí vai reconhecer, mas Pinheiros fica na zona oeste aqui da cidade de São Paulo. E a gente tem uma equipe majoritariamente que fica aqui dentro mesmo. Agora, sempre acaba acontecendo um deslocamento ou outro aí, né? Mas a equipe é interna, Marcos. Legal, Vocês? cara. Legal demais. A gente foi recentemente comprado pela Zenvia, né? A gente passou a fazer parte da operação do grupo Zenvia. Agora a gente está com escritório em Porto Alegre e em São Paulo também. Então, volta e meia, eu estou indo para São Paulo, principalmente que a área de parcerias lá, a parte de enterprising é São Paulo, né? Então a gente está indo bastante para lá, aprender muito, trocar muita figurinha, né? Do mesmo jeito que tem coisa que a gente está mais evoluído aqui, tem coisas que a Zenvia pode colaborar com a gente tem trocado bastante ideia e tem sido massa pra caramba, cara. Sim. Bem E legal mesmo. faz sentido vocês terem movido principalmente a área enterprise aí para São Paulo, porque por ser um processo mais complexo e mais técnico, muitas vezes a proximidade física acaba ajudando bastante, né? E fazendo diferença. É até um assunto que a gente vai acabar abordando aí quando a gente for começar a falar de site sales aqui, né, Marcos? É verdade. Assim, tu sabe que a gente passou a negociar com contas monstras, do tipo, a gente fechou com o Bradesco recentemente, o Itaú, a gente tem marcado reunião na segunda, e é sempre assim, tipo, tu Nossa. faz um primeiro contato inicialmente por inside sale, mas a galera normalmente é mais tradicional e quer uma reunião presencial, né, field sale. Sim, mas é uma operação mesclada, né? Todos os benefícios dos insight sales, por mais que você fale de um processo enterprise, você replica uma série de benefícios que trouxe o insight sales para até processo mais robusto ou enterprise, inclusive, porque se você pega ali a frente de qualificação, da geração dessa demanda, geração de oportunidades, tudo isso também está sujeito a toda a inteligência que tem insight sales, por mais que depois vá necessitar de um fit sales, um deslocamento, uma visita presencial, mas é altamente replicável, a gente vem fazendo isso também, podemos falar rapidinho sobre depois. Animal, cara. Bom, vamos começar aí. A gente já tá. A galera já entrou aí. Quem for. Só para confirmar aí, alguém pode mandar no chat se está escutando a gente bem? Tá tudo tranquilo? Acho que tem um delayzinho aí, mas o pessoal já deve ir respondendo. Tá escutando a gente, né, Jean? Tá numa boa. Cara, legal demais. Quer puxar aí, Otávio? Manda bala, cara. Quero, pode ser. Vamos lá. Pessoal, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, muito provavelmente a maioria não conhece, eu sou o Otávio. Hoje eu dirijo a área comercial de uma empresa que se chama Plumes e a gente, na verdade, atua com CRM. Então a gente não faz projeto, não desenvolve software. O Plumes é um CRM e a gente comercializa aí esse software. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês com muito foco
no aumento da performance de vendas internas com o uso de tecnologia. Então não vai ser um webinar, acho que muito focado em metodologia ou postura de venda, ou enfim, mas a gente vai falar mais da tecnologia em si, do ferramental e como isso traz um impacto muito forte para os resultados de vendas internas, né, Marcos? Legal demais, cara. Eu acho que é o desafio da maioria das empresas, né? Como vai vender mais e como vai trazer previsibilidade para a sua operação, né? Então, para tudo isso existe método, para tudo isso existe técnica, e a gente veio compartilhar um pouquinho aí da nossa jornada, nessa caminhada, né? Provavelmente eu já fiz muita coisa errada, coisas que a gente vai aprendendo, tu também já deve ter feito umas coisinhas que a gente tem que ir corrigindo ao longo do processo. E a ideia é fazer um compilado aí de boas práticas, o que a gente está fazendo tanto na Plumes quanto aqui na Total Voice, no que diz respeito a inside sale e, né, poder direcionar aí a nossa audiência para trazer uma operação performando melhor. Só me apresentando aqui, eu me chamo Marcos Gomes, eu cuido aqui da parte de relacionamento com os parceiros da Total Voice, e nós somos uma empresa focada especificamente em API de comunicação, então a gente disponibiliza os nossos códigos abertos para integrar com qualquer tipo de sistema. Então a Plumes é nossa parceira, eles, como uma ferramenta de CRM, trouxeram a solução de ligação para dentro para complementar a solução deles, né? Então a ideia é que todas as atividades do usuário fiquem unificadas em uma ferramenta, e aí depois na prática a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse webinar. Toca-lhe o pau aí, Otávio. Maravilha. Pessoal, embora a gente tenha já alguma carga que vem das nossas próprias empresas, porque são empresas que apresentam crescimentos significativos, né? Quando a gente fala na Plumes, Marcos, a gente consegue ver um crescimento de quase 10 vezes em 2 anos. E por que em 2 anos? Foi o início das nossas operações comerciais. Antes era uma ferramenta isolada, e com o início da estruturação de um processo comercial e aprimoramento dele, a gente teve um crescimento bem significativo. Vou tentar trazer para vocês, você falou bem, não só as boas práticas, mas de onde elas surgem, né? Que é de muito erro, de muita dúvida que a gente tem. É óbvio que a gente tropeçou no meio do caminho com problemas enormes. E também vou tentar, Marcos, terceirizar um pouquinho o meu conhecimento, porque como a gente lida com implementação de um software na área comercial, a gente já passou por mais de 1.100, quase 1.100 implementações. Então a gente tem alguma carga do que a gente enxerga com muita frequência aqui dentro, do que tem funcionado muito bem ou não. Embora meia hora seja um tempo pequeno para debater sobre essa parte mais teórica, vou tentar comprimir da melhor forma possível tudo que a gente traz aí de 2, 3 anos de experiência de implementação nessas empresas, tá bom? Vamos lá. Marcos, o que você acha de a gente começar então trazendo o conteúdo básico de Insight Sales, então do que se trata, o que é, de onde veio, e por ser um conhecimento que provavelmente já é mais óbvio, mais tranquilo para o pessoal, acho que 2, 3 minutinhos sobre isso podem valer a pena, só para a gente dar uma pincelada geral, né? Vou dar minha perspectiva aí do conceito, fica à vontade para complementar, me faz perguntas aí, vamos criar uma sinergia legal. Pessoal, Insight Sales, você traduz para português, ele já te responde o que é, que são vendas internas, tá certo? Na verdade, se tornou muito famoso, se fosse para resumir uma frase só, por que o Insight Sales está dominando, está se tornando um modelo tão famoso que muita gente já está aderindo e aprimorando? A resposta disso é muito simples. Ele traz, possivelmente, né, uma maior lucrabilidade para o seu processo de vendas. Sempre que a gente fala em lucrabilidade, a gente vai estar querendo dizer, vai estar se referindo a um retorno que existe em cima de um investimento, do seu tempo e do seu dinheiro. O seu processo de venda, o seu processo de marketing nada mais é do que uma distribuição de recursos que você tem. E o Inside Sales chegou, Marcos, aumentando muito esse retorno. Então, o que ele prova? Ele prova que existem processos comerciais que podem se tornar mais lucrativos quando você abre mão da proximidade física do seu lead, do seu cliente. É muito difícil de aceitar para um mercado mais conservador, né? Todo mundo, meu pai está no mundo dos negócios, o Insight Sales é uma ideia estranha para ele, ele pergunta se o cara compra de mim na webcam, o cara não encostou em mim, não está me vendo, encostou na minha mão, e para ele é importante, cara. Você vê que para ele acha isso estranho. Só que daí a forma de você provar que é um processo que funciona bem, eu dei esse exemplo para ele, ele entendeu. Mas então, se tem uma forma boa de você explicar é a seguinte:
Suponha que você tem 2 vendedores, tá? Um deles vai para campo, sai, visita, o cara é fera pra caramba, camisa 9, vende pra cacete, legal. O cara consegue visitar 2 clientes por dia. E a taxa de conversão dele é de 80%. Então esse vendedor tem uma performance show de bola. E você vai lá, contrata outro vendedor interno. Esse vendedor interno, ele consegue fazer 5 reuniões por dia, muito mais. Só que ele tem uma taxa de conversão pior. Na verdade, não só pior, ele converte metade do que converte o outro cara. Então ele converte 40% das 5 reuniões que ele faz por dia. E o seu vendedor camisa 9 fera que vai para o campo, converte, consegue realizar 2 visitas e converte 80%. Se você faz uma conta básica, aquele cara que está lá dentro, com uma taxa de conversão menor, está trazendo maior retorno para você. O cara está trazendo R$200, vamos colocar um ticket médio de R$100, vai. Por dia, um está trazendo R$200, o outro está trazendo 160. O cara que está interno, ele pode custar até 20%, 25% mais do que ele custa, que ainda assim ele traz mais lucrabilidade para o seu modelo de vendas. E é por isso que o Insight Sales ele está se provando um modelo mais lucrativo, Marcos. Tá? Cara, legal demais. Eu acho que corrobora com todos esses dados que tu comenta a questão da economia, né? Então, vamos lá, um vendedor externo, um field sale, na linguagem aí que a gente costuma comentar, ele tem o problema do trânsito, tem o problema de ficar aguardando o cliente lá na ponta, tem uma série de variáveis que acaba prejudicando a questão da performance do tempo dele, a gestão do tempo, né? Então, hoje aqui dentro de casa, a gente consegue, por exemplo, um vendedor consegue fazer 8, chega a fazer 10 reuniões por dia, reuniões um pouco mais curtinhas, mas tu vê o potencial de fechamento, o volume de pessoas que tu conversa versus field sale, com certeza seria bem menor, né? Maravilha. É um trade-off. Quando você comprime a reunião e você torna ela remota, você fala assim, pô, mas isso pode prejudicar a sua taxa de conversão. Tudo bem, pode prejudicar. Mas o que acontece primeiro, isso não é uma certeza. E mesmo que prejudique, você como gestor comercial não responde por taxa de conversão. Você responde por receita. Você responde por retorno que você tem sobre o investimento da sua área. Então, esses números têm que ser colocados no papel, e muitas vezes Insight Sales se prova como uma operação que funciona muito bem e está substituindo a operação de Field Sales em um monte de empresas, né, Marcos? Se a gente fala de processos de venda que demandam uma proximidade física muito grande, por exemplo, um ponto de venda. Claro, se você vai na loja, na padaria, no supermercado, acho que vai demorar um pouco para não ter um cara lá ainda te atendendo, vendendo. Só que se você coloca toda a lacuna entre se você passa do ponto de venda, tá certo? Se você já tem algum processo de venda ali, seja B2C, mas principalmente B2B, até o modelo Enterprise, você tem uma lacuna gigantesca de atuação em vendas, e é toda essa lacuna, que é a maioria do mercado, que está tendo uma migração massiva aí para esse modelo de vendas internas, né? Legal, cara. E tu sabe que é uma dúvida bem recorrente do pessoal que está começando. Bom, mas vou trazer vendedores para dentro de casa, né? Como que eu começo? Como é que é o passo a passo, o funil de vendas? Como é que se constrói essa tal maquininha de vendas que todo mundo fala, né? Eu acho que é um ponto muito importante tu conhecer a tua operação, quais são as fases da negociação da jornada do cliente. Então, aí tu começa a entrar no aspecto de operações, né? Dentro de casa. Como é que tu vai estruturar isso? Pensando em a gente criar uma previsibilidade, ou seja, saber quanto que tu vai ganhar no final do mês, para tudo existe método. E as ferramentas auxiliam a gente nesse processo de gestão, de operação, e até é uma expertise que o Otávio acaba trazendo para a gente nesse processo de operação, porque aí tu junta a questão da metodologia, dos processos da ferramenta, e aí as conversões tendem a ser muito melhores, né? Sim. O que acontece falando em aplicabilidade do processo, né? Por exemplo, você confronta uma situação de, eu tenho field sales, tudo bem, eu quero trazer isso para dentro de casa. E agora, como é que se aplica um processo de Insight Sales? Você pegou 3 pilares muito bons, Marcos. Eu também gosto de dividir sempre em metodologia, em processo e em ferramenta, tá? Embora essa conversa que a gente está tendo aqui tenha o enfoque em ferramenta, porque é isso que nós somos, né? Ferramentas de vendas, a gente viabiliza a metodologia e o processo. Vamos dar uma pincelada no todo, né? Você falou um negócio que eu concordo muito. O processo, basicamente, o que defende a ideia do Insight Sales
é que você vai quebrar o seu processo de vendas em etapas. Quem que não conhece o Kanban, né? Que são aquelas etapas em colunas que você separa os seus cardzinhos pela coluna, tendo uma sequência, são fases que você segue. Esse nome depois, esse processinho depois, essa divisão ganhou o nome de funil de vendas. Basicamente, como é que isso se comporta no Inside Sales? Sendo bem generalista, porque deve ter gente dos mais variados segmentos assistindo o webinar aí, não dá para a gente ser tão específico, mas sendo generalista, Marcos, vê se você concorda. A gente enxerga que sempre existe uma frente que a gente chama de geração de demanda. A geração de demanda é você gerar os seus leads. Para quem não conhece o termo lead, vamos deixar como simplesmente um interessado na sua empresa. Ponto. Acho que o resumo do resumo é isso. A sua frente de geração de demanda é onde nasce o seu processo de vendas. Você pode ter esforços de marketing, tá? Que são esforços massivos. O que é o esforço massivo? Pô, seja o seu marketing, mídia social, conteúdo, panfletagem, webinar, enfim, você atinge massivamente pessoas, ou você tem também o processo de geração de demanda 1 a 1, que é o outbound. Então a geração de demanda ela é proveniente ou de um esforço massivo de marketing, ou de um esforço 1 a 1, como é o modelo mais antigo, que a gente chama de outbound. Uma vez que você gera o lead, Marcos, eles caem dentro do seu funil, e eles estão prontos para a abordagem de um vendedor. Então o cara cai lá dentro de uma primeira etapa e ele passa a ser trabalhado por um vendedor que vai qualificar esse lead, depois a gente vai falar melhor disso. Esse lead se torna uma oportunidade e das oportunidades você tem a apresentação de propostas comerciais para que você possa fechar o seu negócio. Então você enxerga que existe um processo. O nome funil de vendas que todo mundo dá, pessoal, é porque naturalmente existe uma taxa de conversão em cada etapa do funil. A tendência é que ele fique mais fino, porque é claro que não é todo lead que vira oportunidade, não é toda oportunidade que vira proposta, e não é toda proposta que fecha. Então por isso que você tem esse funil. Você vai ver funis mais compridos, mais gordos, mais largos, só que eles representam exatamente isso, eles representam esse processinho que a gente acabou de descrever. Claro, ele tem adequações bem específicas dependendo do segmento e da atuação, né, Marcos? É difícil ser meio generalista nessa frente. Exatamente. Sabe, Otávio, tem um ponto bem interessante, cara. Quando a gente está falando no processo do funil de venda, a gente quebrar em etapas esses pequenos passos ao longo que o cliente vai fazer da jornada, né, junto com o vendedor. Então, quando a gente lembra de um funil, aquele funil que a gente tem em casa mesmo, ele vai se assemelhar muito à estrutura de um funil de venda, porque no primeiro estágio, normalmente, qual é o estágio? Aguardando contato. Então, caiu lá para o vendedor, ele está aguardando um e-mail ou uma ligação para justamente entender qual seria a necessidade desse cliente, né? Então, seria o segundo passo. E aí, claro que existe uma grande variação de empresas. Por exemplo, tem empresas que têm período de trial, tem empresas que têm período de POC, tem empresas que têm uma infinidade de variações, por isso a importância da personalização desse funil, desse processo que a gente chama. E tu entendendo as conversões ao longo de cada etapa, tu sabe exatamente quanto que tu tá faturando ao longo do mês. Por que não, tá? A gente fazer uma engenharia reversa pensando na previsibilidade do negócio. Então, eu faturei 10 mil e eu sei os meus índices de conversão ao longo do funil. Por exemplo, do aguardando contato para que eu consigo falar com ele e entendo a necessidade, eu converto 80%. O próximo estágio eu converto 30%. Então, eu consigo fazer uma engenharia reversa no sentido de, se eu faturo 10 mil, eu faço as devidas proporções e eu entendo que se eu quero vender 15, eu tenho que botar mais gente para dentro do funil. O marketing tem que me gerar mais lead, certo? Certo. E mais do que mais leads, você sabe quantos você precisa. E é isso que é a previsibilidade. Quando você fala, essa é a palavra mágica do Inside Sales, né? Na verdade, você ter um processo previsível de vendas, pessoal, essa é que todo mundo gosta muito de falar nisso, em previsibilidade. O resumo do que significa isso é o seguinte: você sabe quanto que você retorna em dinheiro mesmo, para cada real que você investe na sua máquina de vendas. Então, para cada real que você investe em marketing, quanto você está retornando? Reparem que foi a mesma coisa que o Marcos falou. Se você quer aumentar a sua receita e você já tem um processo estabelecido, previsível no funil, você sabe quanto você tem que colocar lá atrás. Mas aí você fala assim, né, ô Marcos, você fala, bom,
eu tenho um funil, eu tenho um Kanban, então eu tenho aqui uma sequência de etapas que as oportunidades vão passar. Maravilha. Bom, e aí? Cadê a previsibilidade? Quanto que eu tenho que investir em marketing agora? Então, o que é importante frisar? A previsibilidade, pessoal, ela é fruto da utilização engajada de um funil de vendas, que com o tempo vai alimentar dados desse funil para que você o analise como um gestor comercial. Se você tem ali 3 vendedores que estão usando o funil, estão avançando, estão perdendo negócio, fechando negócio, vai para frente, vai para trás, abre negócio, depois de algum tempo, não precisa ser muito, alguns ciclos de venda seus, você vai ter um relatório dizendo o seguinte: a sua taxa de conversão da primeira para a segunda etapa é de 80% e a demora de passagem da oportunidade, em média, para avançar é de 3 dias. Se você tem uma taxa de conversão, um ciclo de venda e um ticket médio, você tem uma operação previsível, porque você vai replicar aquele processo para demais vendedores. E agora, Marcos, é importante a gente citar o que a gente chama de metodologia. Por quê? Você tem um processo de venda definido, colocar os vendedores naquele processo, ter números para ter previsibilidade e replicar aquilo, só é possível porque você estabelece uma metodologia de venda. O que acontece dentro de cada etapa? A metodologia, pessoal, é o seguinte: é literalmente a forma como o vendedor coloca em prática as ações dele, ele entra em ação. Por exemplo, o Marcos falou: olha, tem uma lista de caras aguardando a abordagem. Tá bom, e como é que você aborda? Você liga para ele? Você pergunta quando ele atende se ele pode falar ou não, ou você já sai falando? Você retorna no mesmo dia, em 2, em uma semana? Você manda uma proposta, ela é colorida, grande, curta, você apresenta, todos os hábitos e práticas que você tem compõem o que a gente chama de metodologia. Para quem quer melhorar a taxa de conversão no funil ou melhorar os seus resultados de vendas, a metodologia pode ser uma arma incrível. E aí não falta material, né, pessoal? Quem que nunca ouviu falar do Spin Selling, que teve até um super update aí, quer dizer, update não, mas a gente viu nascendo dele um outro super material, que é o Challenger Sales, que é uma outra obra-prima para quem gosta de vendas. E também, lógico, aquele clássico do nosso Aaron Ross, que escreveu sobre a construção de uma máquina de vendas de 100 milhões de dólares, né? Então, na verdade, não falta material para você aprimorar a sua técnica de venda, tá? Isso tem de sobra. Embora não seja foco, é um assunto muito legal, embora não seja foco hoje, né? Verdade. Sabe, Otávio, e quando tu trabalha conhecendo a tua máquina, como que é o funcionamento e as conversões dela, ou seja, tu trabalhar com constância, por isso a importância dos discursos dos vendedores estarem alinhados, tu ter coerência entre os gatilhos de passagem para a próxima fase. Exatamente. A constância disso vai originar um bem muito precioso para a gente que é gestor de venda, que é o seguinte: vai nos originar dados para tomar uma decisão mais assertiva. Eu acho que a gente vive um momento onde aquele gestor artista, aquele gestor que tomava as decisões baseado no feeling, ele está completamente ultrapassado, e a gente hoje vive um momento que a tomada de decisão ela é baseada em ciência, em dados. Então, peraí, quer dizer que se eu cruzar a informação de quanto tempo, por exemplo, esse vendedor ficou em linha com o comprador, com o percentual de vendas, eu posso tirar alguma conclusão? Ou quantas ligações foram feitas para esse potencial comprador? São todas conclusões, são todas análises que podem ser feitas que, se feitas de maneira constante, vão gerar insights e vai originar uma melhoria do processo, da metodologia do processo de funil de venda. Exatamente. Maravilha. E aí a gente fecha o nosso ciclo, né, que a gente tinha falado de processo. Então, pessoal, o que a gente acabou de falar? Sobre o estabelecimento de etapas no seu processo de venda, sobre a aplicação de uma metodologia da venda, que é como você vai exportar, e sobre a ferramenta que você vai precisar para isso, que é tecnologia. A gente está falando aqui da Total Voice, a gente está falando do Plumes, que vai ser como a gente vai exemplificar esse ferramental, né, Marcos? Então, e você deu um exemplo muito legal aí, que também eu já usei com meu pai. Você falou, eu lembrei aqui, cara. Na verdade, você falou, porra, você tem um bem precioso que é a replicabilidade. Bom, antigamente você tinha um time de venda de 10 caras, o que era muito comum na época do meu pai, tá? Meu pai não é tão velho não, tá, gente? Talvez meu pai esteja vendo a gente aqui, não sei. Você me ensinou muita coisa, viu, pai, também. Mas, de qualquer forma... Minha mãe também tá vendo, viu? Minha mãe também tá vendo. Mandei pra família inteira, primo, o pessoal tá em peso aí.
Porque parece que a gente é importante, né? Tudo debatendo, a gente assistindo, tudo é Que legal. loucura, né, cara? Olha, o que eu falo muito pro meu pai, na época dele, era como você ter 10 vendedores num time e ter o seu camisa 9. Esse conceito era normal. Tinha essa frase mesmo. Quem que é o seu camisa 9? Que era o cara que fechava pra caramba. Aí tinha, sei lá, 5 mais ou menos, 3 que capengavam e 2 ou 1 que você ficava trocando, demitindo, tentando capacitar. Hoje, isso morreu, Marcos, porque muito mais do que ter um time, pô, legal, eu tenho um time que entrega uma determinada receita. Muito melhor que isso, você ter um processo que, embora seja menor no começo, ele seja replicável. Porque a gente não está falando de 10 vendedores, a gente está falando da proporção que você quiser tomar. Existe uma limitação do tamanho do seu mercado? Claro, o seu potencial de expansão ele não é infinito, ele é limitado ao nicho, ao mercado que você atende. Agora, se você descobre ali um formato previsível de atuação, você vai conseguir controlar essa velocidade de crescimento. E exatamente esse é um dos pontos aí do Insight Sales, né? E só lembrando, Otávio, que na verdade esse processo, essa metodologia de funil de venda, de gatilho de passagem, ele é um ser mutável, tá? É muito importante de que sejam feitos sempre novos testes, é uma coisa que é bem comum, aqui inclusive dentro de casa. Cara, usei tal argumento aqui nesse momento e eu senti que está convertendo melhor. Então, por que não alinhar o discurso de todo mundo para todo mundo passar de uma conversão de, por exemplo, 20% para 22%? O quanto de dinheiro isso vai trazer vai impactar lá no final do mês, entende? Então, é essa melhoria constante de discurso, alinhamento, teste AB, e vai cada vez melhorando e deixando a máquina cada vez mais azeitada. Perfeito. E lembrando que o processo de Insight Sales, Marcos, ele muito frequentemente é quebrado em atuações distintas de profissionais, né? Porque embora você tenha a frente que atua, que nem a gente falou, em geração de demanda, quando esse lead cai do funil, não necessariamente a mesma pessoa que faz a qualificação do lead torna ele uma oportunidade. Pessoal, a gente fala lead, prospects, oportunidade, a gente não definiu isso por quê? Saibam que a finalidade de você dar um nome para um determinado tipo ou momento da jornada do cara ali no meio é só você ter a previsibilidade desse processo para depois ter números ali relacionar. Então não é tão importante se você está chamando prospect ou lead de forma errada. O importante é você ter dados e relacionar isso à jornada ao momento do cara, tá? Por isso que a gente não está se preocupando com esses conceitos, porque se for pegar o pé da letra, vixe. Bom, onde é que eu estava? Ah, sim, o SDR, o Marcos, que é uma das funções hoje que você vê com muita frequência no Insight Sales, ou Sales Development, né? É o cara que vai transformar aquele lead numa oportunidade. E depois você tem o cara que fecha o contrato, que recebe a oportunidade e fecha. Isso está muito relacionado com o que você falou agora, de pegar um cara que está performando de tal jeito e replicar para os outros. Por que está tão relacionado? Sabe de onde veio essa ideia de você quebrar o processo? É de você transformar esses caras e aprimorar os skills que eles têm para cada uma dessas entregas específicas. Se você vai numa empresa que tem uma área de Insight Sales bem consolidada, você vai na área de SDRs, você escuta pessoas com tons de voz muito mais sutil, amigável, utilizando gatilhos mentais, pessoas que têm muita facilidade de comunicação, de abrir porta, de conversar. São skills que fazem de um lead de baixo nível de interesse na sua empresa, fala, poxa, eu gostaria de entender um pouco mais, acredito que eu tenho uma necessidade que está relacionada a tal. O closer, se você entra numa área de vendas ou de closer de uma empresa de Insight Sales, aí as frases que você já vai escutar provavelmente vão girar em torno de, cara, você me prometeu essa resposta até ontem, eu preciso de uma posição, ou você precisa me dar uma data, ou se não, tudo bem, se eu fizer essa condição, então a gente consegue seguir em frente? Então esse tipo de pressão, de postura que comumente tem mais agressividade, isso não é via de regra, viu pessoal? Atrelar a agressividade a resultado em closer não é uma certeza. De qualquer forma, que comumente tem mais agressividade, você vê um outro tipo de postura. O que acontece quando você separa é que a performance dos dois tende a melhorar muito, tá certo? Então você vê, a gente tem dois tipos de profissionais completamente distintos aqui. A entrevista e o que a gente demanda de um profissional que vai abrir uma porta e vai qualificar um cara para se tornar uma oportunidade, Marcos, não são os mesmos skills que a gente demanda de um cara que vai fechar uma porta e vai assinar um contrato. Você fechar uma porta no bom sentido, né? Que é conseguir realizar aquela venda, tá certo? São skills diferentes. Então você vê que esse é um perfeito exemplo de focar dentro do funil em determinadas atuações para que você leve a sua performance a limites
Pessoal, não se prendam ao exemplo de SDR Closer, porque esse é o exemplo mais famoso que você vê nos livros, porque ele funciona definitivamente. Se você quebrar, muito provavelmente você vai ter uma melhora da sua performance, mas de qualquer forma, interpretem isso da seguinte forma. Muitos aqui devem ter processos mais compridos, vendas mais técnicas, que demandam etapas técnicas, proposta técnica, visita de um cara, não sei. E outros, muitas vezes, mais comprimidos, né, Marcos? Que é muitas vezes uma venda mais pontual, pegar o telefone, mandar a proposta fechar. Independente de como é que é o seu processo, pensem na possibilidade de divisão da atuação ao longo do funil. Porque se você tem um ferramental bom para colocar isso em prática, você vai conseguir medir se isso está trazendo uma melhora da performance ou não. SDR Closer é só um exemplo que a gente tem mais famoso aí no mundo do Inside Sales. Legal, Otávio, mas é bem comum mesmo aplicado essa estrutura, onde... Alô? Travou? Opa! Alô? Acho que não. Sua voz dá para ouvir. Voltamos? Alô, Otávio? Oi. Opa, acho que problemas técnicos aqui da net, viu? O cabo? Legal, legal. Voltou? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Provavelmente tá com algum delay. Legal, legal. Tá, vamos lá, vamos seguir aqui. Só pegando a minha linha de raciocínio aqui, que é bem comum mesmo a gente ver essa estrutura de SDR e Closer bastante replicado, porque é uma metodologia que a gente vê que deu certo, tá? Mas só para trazendo assim, para quem é relativamente novo nessa área e está querendo estruturar uma área de inside sale, o que é o SDR, né? O SDR vai ser aquela pessoa, vai ser o primeiro ponto de contato da empresa com o lead, né, com o potencial cliente. Na verdade, ela já manifestou algum tipo de interesse, né? O marketing alimentou lá o topo do funil, e aí o SDR vai ser a pessoa que vai fazer esse primeiro contato para fazer justamente uma qualificação desse lead. Qual o motivo disso? Para a gente melhorar a performance, por exemplo, dos closer. Uma vez que a gente determina melhor e quanto mais quebrar essa metodologia, melhor, porque são perfis completamente distintos. Como o Otávio bem falou, o SDR ele vai ter um perfil mais amigável, vai ser um cara que ele vai abrir portas. O closer, o SDR vai fazer a passagem de bastão para esse closer e ele já vai um cara mais focado já no fechamento da venda, né? Então, quanto mais específica, cada um melhor na sua área e aí tende a ter melhores índices de conversão também. Perfeito. Maravilha. Ô Marcos, o que você acha da gente dar um tapa geral aqui na parte ferramental e fazer um overview com o pessoal a respeito de como é que isso seria posto em prática, né? Então, uma vez que a gente falou um pouquinho de processo e metodologia, vamos aplicar um pouco aí na ferramenta e ver como é que a gente traz isso para a prática mesmo, simulando o dia a dia da perspectiva operacional, que é um SDR, que é um closer, e simulando também um pouco da perspectiva gerencial, que é como é que isso vira um mapa de dados para que decisões data-driven sejam tomadas aí pelos gestores e gerentes. O que você acha? Cara, sensacional. Antes da gente partir para a ferramenta, Otávio, eu só queria comentar um ponto que é bem legal, assim, até se tu puder me complementar, é bem bacana, porque a gente já havia falado a respeito disso, de que a gente vive uma tomada de decisão sempre baseada em dados, né? Então, quando essa metodologia ela é feita de forma constante, ou seja, o vendedor ele está alimentando o sistema, cada interação ele está alimentando, tu começa a mapear e azeitar esse processo, tá? Então, quando lá na ponta chegar esses dados para o gerente, ele vai começar a fazer relações do tipo, cara, que bacana, então quer dizer que se eu mesclar o envio de e-mails com ligações, aumenta em 30% a passagem, o gatilho de passagem para a próxima etapa. Ou seja, o SDR passou para o closer. Então, questão de performance, né? E aí o Otávio ele traz essa perspectiva do CRM, que aí já pode engatar na sequência, que cara, todos esses dados eles estão disponíveis para serem usados e tomar uma decisão mais assertiva, né? Isso, a decisão baseada em dados, né? Que é outro termo que está super na moda, o data-driven. Para quem ainda não sabe a definição dele,
A lógica, ela pode ser boa. As impressões que você tem também podem ser boas para se tomar uma decisão. Agora, se você comprova as coisas com dados, aí não tem erro. Porque quem está tomando a decisão é a verdade, né? É a verdade que está traduzida ali em dados na sua frente. Você está olhando para esses dados e falando, bom, A mais B é igual a C. Logo, eu vou tomar uma conclusão a partir dessa verdade, ponto. Verdade como a gravidade, como a física, como a matemática, então é incontestável. Né? Nenhuma decisão, nenhuma análise é mais verdadeira e pura do que aquela que se baseia em dados provenientes de uma operação que você teve, tá? Basicamente é isso aí, Marcos. Legal demais, cara. Se quiser compartilhar aí tua tela, então, para mostrar pra galera o ferramental que a gente usa para exemplificar. Quero. Eu preciso interromper meu vídeo para isso ou só compartilhar a tela e vambora? Vambora. Pegar ali no botãozinho à esquerda, verdinho, e pode mandar bala. Vamos ver aí, compartilha, vamos ver se chega para mim. Tá. Opa, chegou aqui. Beleza. Consegue ver bem? Tô vendo bem. Uhum. Pessoal, isso que vocês estão vendo já é o Plumes. A ferramenta da Total Voice, ela está integrada com o Plumes nativamente, então vocês vão ver exatamente onde ela está e por quê. Então, existe, lógico, um motivo muito forte para a gente ter unido essas duas ferramentas. Vou tentar deixar isso claro para vocês. Ao longo da explicação, a gente vai chegar nesse momento, tá? A ideia, Marcos, é que em coisa de 15 minutos, máximo 20, a gente faça essa navegação para, quem sabe, dar um tempinho também para abrir para a pergunta. Não sei se o pessoal gostaria de interagir um pouquinho, mas de qualquer forma, vamos ver se a gente deixa um espaço. E fica à vontade para me ajudar, Marcos. Me ajuda aí na direção certa. Qualquer comentário aí vai ser muito bem-vindo, tá? Legal demais, cara. Toca o pau aí. A tela tá nítida, não? Tá legal. Tá aparecendo para mim numa boa aqui. Maravilha. Vamos maximizar a tela, então. A gente vai usar o Google Chrome, pessoal, porque a ferramenta ela é acessada por meio da internet, tá? Então, na verdade, esse banco de dados não está no meu computador, isso está lá na Azure da Microsoft, tá certo? Então, a gente está acessando o banco de dados por meio da internet. É tipo o Facebook, você faz login de qualquer lugar porque você está online, tá certo? Então, a gente vai pegar aqui uma conta que eu criei, que os dados são todos inventados. Todo mundo tem um login e uma senha para entrar na plataforma. CRMs que estão em nuvem funcionam assim, tá bom? Logo que a gente entra, pessoal, vocês estão vendo à direita em cima que tem meu nome, então ele está me identificando. Eu sou o Otávio porque eu fiz login com o meu usuário. Lógico, cada usuário diferente vai ter permissões diferentes, né, Marcos? Porque se a gente fala de funções distintas, então a gente também está falando de permissões distintas. Então, o que um gestor pode ver, pode editar, pode acompanhar, não é igual o que um SDR, um closer ou uma pessoa de marketing poderia fazer também. Qual que é um exemplo óbvio disso, Marcos? Não necessariamente um vendedor pode ver os clientes da responsabilidade do outro. Isso é um exemplo bem simples. Agora, repliquem isso para a realidade de todos os outros módulos e dados da plataforma, tá bom? Vamos lá. Assim que a gente entra no Plumes, a gente vê que existem alguns módulos aqui à esquerda. Aqui em cima existe a carteira de clientes, que a gente vai tratar um pouquinho melhor dela em instantes. E no outro módulo a gente tem os negócios. Os negócios, pessoal, são as oportunidades, são aqueles leads que caem dentro dessa espécie de Kanban, que é o nosso funil, para que elas sejam levadas à frente, até o momento do fechamento. Tá? Então aqui eu tenho algumas oportunidades de exemplo que eu espalhei pelo meu funil para mostrar para vocês como isso funciona. Vamos abrir uma oportunidade nova para um cliente novo que eu vou cadastrar. Tá? Então eu vou vir aqui na base de clientes. Eu não segmentei, né, pessoal? Eu poderia criar a segmentação que eu quiser, aqui à esquerda. Vou deixar como empresas e pessoas e vou clicar aqui em nova empresa. Por quê? Porque eu quero cadastrar, no caso, a Total Voice. Então eu quero vender para ela, por exemplo. O CNPJ tá fácil, acho que tá no meu Ctrl+V, né? Não, tá sim. Esse aqui é o CNPJ da Total Voice. Só com ele eu consigo puxar demais dados da Receita Federal, como KNAI, como os sócios da empresa ou até o endereço. Tá certo? Bom, pessoal, claro que nem sempre você tem um CNPJ para um cadastro de um cliente, né? Então ele não é obrigatório. Agora, se você tem essa vantagem de puxar uma série de dados, tá bom? Você puxou certinho, viu? Deu certo? Os sócios, os endereços, tudo certinho. Maravilha. Facilita bastante lá na ponta, né? Quem está cadastrando. E para quem vai prospectar, então, saber o nome dos decisores? Isso costuma ser uma mão na roda legal também.
Bacana. A gente está dentro do perfil da Total Voice, Marcos, então essa tela se refere só a Total Voice. Então cada um dos clientes que você está vendo aqui nessa lista extensa tem um perfil próprio. Agora, se eu pesquiso aqui vocês, seja por nome ou qualquer outra forma que eu quiser pesquisá-los, como CNPJ, endereço, tanto faz, eu encontro o perfil de vocês. CRMs pensam assim, pessoal. Eles comportam toda a história que você tem dentro do perfil de cada cliente. Ainda não tenho pessoas físicas cadastradas, não tenho nenhuma oportunidade, não gerei nenhuma proposta, acabei de cadastrar a Total Voice. Então, para a Total Voice, agora eu quero abrir uma oportunidade. Então aqui, Marcos, tem um conceito importantíssimo que não é tão óbvio assim, que é o seguinte: você abre oportunidades dentro do seu funil que estão relacionadas a clientes. É claro que você pode ter N oportunidades para um mesmo cliente, tá certo? Então, quando você vem aqui no seu funil em oportunidades, que a gente chama de negócios no caso, né? Eu vou criar aqui um novo negócio, ele abre um formulário de cadastro. Claro que todos os formulários são personalizados, né? O de cliente, o de negócio, os campos são todos editáveis. Mas enfim. Para entender justamente cada empresa tem sua particularidade e aí consegue editar de acordo com o negócio, né? Exatamente. A empresa não tem que se adequar ao CRM que utiliza, mas o contrário, né? Então, basicamente, a estrutura da base de dados de clientes e de negócio, ela que tem que se adequar à realidade de cada caso, de cada processo comercial. Vamos chamar isso aqui de demonstração, tá? Como eu costumo chamar. Vamos colocar um cliente aqui que é justamente a Total Voice. Repara que ele já localizou. Poderia ser pelo CNPJ também. Se a empresa ainda não existisse, Marcos, então vou colocar um nome que não existe. Ele deixa eu cadastrar essa empresa ao mesmo tempo que eu estou abrindo a oportunidade. Isso pode ser bom no caso de um hands up, né? Que é o cara que liga para você. Então você está na linha com o cara, você já está abrindo a oportunidade, cadastrando esse cliente. Embora eu já tenha Total Voice aqui, Marcos, eu ainda não tenho um contato de lá. Repara que se eu digito Marcos, ele fala, não conheço nenhum Marcos de lá. Só que eu posso cadastrá-lo ao mesmo tempo. Aliás, vou até pedir o seu telefone real, Marcos, porque depois eu vou te ligar. Tá, 9. Vamos lá, é 48 prefixo? Isso, 9924 6420. Maravilha. Pra gente mostrar ali a telefonia integrada, né? Exatamente. Vamos inventar um e-mail para você, vamos salvar. Beleza, ele criou aqui o Marcos. Eu vou deixar sem responsável por enquanto, eu vou colocar um SDR, que no caso você, Otávio Pereira, tá? Eu vou salvar essa oportunidade. Pessoal, reparem que aqui no módulo de negócios agora, na primeira etapa do funil, que se chama lead, por uma finalidade de exemplo apenas, tá? Porque os funis, além de serem múltiplos, você pode ter vários processos distintos de venda, né? Às vezes você tem um portfólio extenso, enfim. As etapas também são personalizadas. Então você muda o nome dessas etapas com muita facilidade, tá certo? Vamos pegar isso aqui que eu inventei de lead, oportunidade e tal, e vamos, localiza aqui comigo, Marcos, que agora existe uma nova oportunidade dentro do funil que está na etapa lead, tá certo? Se eu clico nessa oportunidade, eu abro a área de trabalho dessa oportunidade. Então, assim como cada cliente tem o seu perfil, vamos voltar lá para o perfil da Total Voice só um instante. Repara que, voltamos para clientes, estamos no perfil da Total Voice. Olha só como agora existe uma pessoa cadastrada e um negócio, né, uma oportunidade relacionada à Total Voice. Assim como o cliente tem uma página própria, a oportunidade também tem. E é lá que toda a venda acontece. É lá que o vendedor vai trabalhar sempre. Quer ver? Vamos clicar nessa oportunidade aqui, por exemplo. Essa tela que você está vendo agora, ela na verdade vai concentrar tudo que diz respeito a essa oportunidade. Já que é uma oportunidade, vai terminar ou numa venda ou num fracasso, isso é, a venda não vai acontecer, primeiro de tudo, repara que vai ter um botão ganhar e perder. CRM sempre pensam assim, tratam oportunidades como algo temporário, já que ou vai virar uma venda ou eu vou perder isso daqui e vou decretar um motivo pelo qual eu estou perdendo. Eles são personalizados, né, pessoal? Isso também varia de caso a caso. Aqui em cima estão as etapas do funil, tá certo? Eu não posso avançar de etapa do funil enquanto eu não cumpro o meu checklist. E o checklist, basicamente, é uma série de funções obrigatórias antes de eu avançar.
Seguindo o nosso exemplo, Marcos, de qualificação de um lead, eu coloquei aqui algumas perguntinhas, por exemplo, resumo da atual necessidade do cliente. Vamos supor o seguinte, quero registrar uma interação, que eu liguei para o Marcos, tudo bem, vou colocar algo mais rico. Liguei para o Marcos e consegui fazer a qualificação. Agora é hora de agendarmos uma visita para esse cliente. Uma reunião, enfim. Ele reconhece o que eu falo, posso usar um arroba para marcar outro usuário se eu quiser, e eu lanço isso no histórico de interação, que fica aqui embaixo. Todos os fatos ficam cronologicamente ordenados. Como eu qualifiquei o Marcos, quero preencher o checklist e dizer que, atualmente, eles ainda não têm um sistema, etc, etc, seja o que for, né, pessoal? Vamos colocar aqui teste também. Como é que o Marcos ficou sabendo da nossa existência? Então, olha só como o marketing já está me obrigando a informar como o Marcos me conheceu, porque depois isso reflete num relatório de aproveitamento dos canais. Então, o que acontece? Quando eu informo que o cliente, por exemplo, me conheceu via AdWords, eu sei que o investimento direcionado a AdWords ele está me trazendo um determinado retorno. Por enquanto está muito subjetivo, depois claro que vai ser mais exato, né, Marcos? Sabe, Otávio, é bem interessante essa questão de tu retroalimentar a qualidade do lead, por onde ele está chegando, pelo fato de que, vamos lá, se o cara está botando R$100 por dia no AdWords e está chegando uns contatos muito quentes, os caras estão fechando, puta, por que não botar 200 então, ou seja lá qual seja o valor, né? Mas é para justamente, mais uma vez, a gente está originando dados para tomar uma decisão mais assertiva. Exatamente, é uma decisão data-driven, é o que a gente acabou de explicar, né, Marcos? Porque basicamente você está comparando a performance que você tem dos canais. Porque se você tem várias fontes de aquisição, se você investe em rede social, em Google, em placa, folheta, em feira, você vai saber depois quanto você fechou de leads provenientes de cada canal. Então você repara que a gente está falando de novo do ROI, do retorno que existe no investimento de cada canal de marketing que você teve. Isso é impossível se você não usa uma ferramenta de venda. Porque como é que você vai traquear a origem de cada um dos seus clientes, tá certo? É exatamente o que você falou. Que closer que vai atuar no caso? Pô, vai ser o Gabriel. Beleza. Passei a responsabilidade para o Gabriel. E agora eu quero avançar para a próxima etapa, tá? De oportunidade. Quando eu avanço, automaticamente o Plume já gera uma tarefa para o Gabriel. Amanhã ele tem que entrar em contato com o cliente, porque de onde veio essa tarefa, né? É uma automação que eu inventei, pessoal, e é claro que isso daqui, na verdade, é completamente aleatório. A gente pode criar o workflow que a gente quiser. Um e-mail, por exemplo, já foi disparado para o Gabriel. Qual e-mail? Bom, a gente pode construir templates. Dá uma olhada, por exemplo, nesse template chamado Aviso de Nova Oportunidade, que eu inventei. Senhor negócio responsável, uma nova oportunidade foi gerada pelo SDR negócio SDR com o cliente, cliente nome, e a pessoa responsável é a contato nome. Ela guarda o seu contato no contato e-mail, contato telefone. Visualize seu funil aqui. Isso é e-mail que dispara automaticamente, tá? Garantido engajamento. E aí, Marcos, vem vocês, Total Voice, de certa forma, anjos aí da nossa operação, porque colaboraram e não foi pouco, foi muito com a inserção de um telefone direto aqui dentro. Então, pessoal, o que exatamente acontece na interação entre Plumes e Total Voice, tá? Você, direto de dentro da plataforma, sentado na frente do computador, olhando o CRM, você pode realizar uma ligação desse telefone. A princípio, ele vem desligado. A gente habilita uma integração inserindo um token. Então, se a gente falar do tempo total de integração que existe aqui, a gente está falando provavelmente de 1 minuto, tá certo? Eu insiro credenciais e já habilita essa integração nativa que o Plumes tem com a Total Voice. Tá certo? Uma vez que isso está habilitado, Marcos, fica à vontade aí. Tranquilo, tranquilo. Uma vez que isso está habilitado, pessoal, dentro da oportunidade, eu passo a fazer ligações direto do Plumes. O que isso significa? Eu ligo meu telefoninho, tá certo? E eu quero agora ligar para o Marcos. Então eu vou descer um pouquinho até o telefone dele, que virou um botão, e eu vou clicar sobre esse número. Porque eu quero... Pode falar. Vamos completar a ligação aqui, já consegue mostrar. Deixa eu tocar aqui para mim. Aqui já está chamando. O pessoal consegue escutar o áudio no meu computador? Não, né? Eu acho que não, mas eu vou atender aqui, só para falar 1 minutinho e gravar essa ligação para ficar registrado, tá? Maravilha. Vou desligar aqui.
Só na prática, assim, num overview bastante rápido sobre a questão da integração da Total Voice junto com a Plumes, a gente é uma solução de telefonia, né? E aí o nosso objetivo é integrar com qualquer tipo de sistema. Então a Plumes é nosso parceiro. E quando a gente pega o SDR, o vendedor, o closer, a intenção é unificar todas as tarefas dele dentro de uma única solução. Então, o próprio vendedor consegue originar uma chamada clicando no telefone ali, como o Otávio mostrou, e aí todas as interações elas ficam registradas, trazendo dados para a gente. Por exemplo, no final do dia, o Otávio fez 12 ligações, e todas as ligações ficam gravadas também, vai que o gestor quer escutar, quer dar alguma melhoria, sugestão de melhoria no discurso, tudo isso fica registrado. Até o Leandro Fernandes, ele trouxe um comentário bem bacana, que um dos recursos que a gente tem, a gente como Total Voice, é a Bina Inteligente. Como que funciona isso? Por exemplo, eu estou aqui do código 48 e aí eu quero ligar para São Paulo, tá? Eu estou prospectando uma empresa de São Paulo. Isso ajuda muito. Nossa, a questão do índice de conversão, ou seja, o atendimento das ligações, eles são muito maiores, é muito maior a probabilidade de alguém que está recebendo uma ligação local do que, por exemplo, uma ligação 48, né? Exato. Essa é a pegada e a gente também tem esse recurso aí disponível já prontinho para botar para funcionar. Acho que vocês entenderam, né, pessoal? O Marcos, basicamente, eu ligo de São Paulo para qualquer lugar do Brasil. Ao invés de aparecer o prefixo 11 no celular do cara que está no Pará, vai aparecer o prefixo dele. E lógico que não precisa de um super estudo para comprovar que o índice de atendimento de um número local é muito maior. Então é impressionante como isso impacta. Esse recurso, particularmente falando como Plumes, foi fantástico para a gente, viu, Marcos? É impressionante como o nosso índice de atendimento melhorou. E você citou, vamos finalizar esse registro do contato? Então, vou escrever como é que foi a ligação com o Marcos, tá? Conversei com o Marcos e acabou sendo bem produtivo. Beleza, isso está suficiente por enquanto. Vamos registrar esse contato. O que acontece, pessoal? Ele lança esse contato no histórico desse negócio e ele está gravado. Algumas vantagens, né? Quando a gente fez essa parceria com vocês, Marcos, isso na verdade foi impulsionado por 3 principais motivos, se tivesse que listar, tá? Primeiramente, redução de tempo, ou seja, operacionalmente falando é muito mais fácil porque o cara não sai daqui, clica e liga. O princípio do Inside Sales não é melhora da performance do cara encurtando o tempo, deixando mais ágil? Pois bem, isso está totalmente relacionado com encurtar e aumentar a performance desse cara, tá certo? Esse é o lado da operação. Aí, automatiza o processo e uma vez que aí tu elimina a questão do erro, né? Então não precisa de ninguém discando. Para te originar o gatilho é tu clicar em cima do telefone e já tá chamando lá pro cliente na ponta. Bem fácil. Exatamente. Outra perspectiva é gerencial. Você deu um exemplo bom. Cada ligação que o vendedor faz, tá certo? Ou tentativa, cai como um registro. Então o que você vai ter ali em seus relatórios como número de tentativas distribuído para o vendedor é 100% confiável, já que o que está originando aquele dado é a própria ligação, e não é um vendedor escrevendo que ele ligou, tá certo? Então, não só ele traz a ligação para dentro do histórico, caso você queira ouvir um caso específico, mas o índice fica 100% confiável, já que é a própria ligação indo para o histórico, tá? E o terceiro ponto, Marcos, eu acho que não é menos importante, é que vocês têm valores de minutos super competitivos, tá? Então eu particularmente vim de um lugar que eu pagava bem mais por minuto, não sei se vocês sabem, mas da perspectiva financeira também acabou sendo muito benéfico, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, dando sequência aqui, registrei uma ligação, espero que tenha ficado claro aí o porquê da união das nossas empresas e como isso acaba agregando muito valor para o usuário de uma ferramenta de CRM, e vamos tocar o barco. Chegamos em uma oportunidade. Bom, vamos avançar aqui para um estágio de proposta, ou seja, vamos gerar uma proposta para esse cliente. Vamos clicar nesse botão, criar nova proposta. Como é que a gente está de tempo aí, Marcos? Estamos atropelando? Ixi, vou ter que acelerar um pouco aqui, né? Vamos lá. Tá. Eu vou pegar aqui, pessoal, um modelo de serviço simples, por exemplo. Claro que dependendo do modelo da proposta, o formulário se adequa, porque as perguntas que ele faz, os campos que eu preencho, enfim, tudo isso a gente personaliza. Então não é só a estética do modelo, não é só a capa, todos o cabeçalho, o rodapé, enfim, mas toda a parte funcional do modelo a gente também personaliza. Proposta comercial nunca é igual, tá certo?
Vamos colocar aqui, por exemplo, um serviço qualquer. Então, serviço, exemplo. Pronto, vou incluir esse mesmo na proposta e vou salvar essa proposta. Esse aqui é um exemplo super simples, tá? De uma proposta qualquer. Essa imagem eu peguei do Google, né, pessoal? Não tem nada a ver, é só para mostrar que a gente muda o layout inteiro da proposta e eu estou listando o serviço exemplo. Ficou bem simplinha, mas já dá para mostrar para vocês que, gerando a proposta comercial aqui dentro, o vendedor consegue revisar a proposta e salvar o histórico de revisões, tá? Ele consegue disparar direto para o cliente e tem algumas formas de fazer isso. Ou download em PDF, ou disparo do e-mail dentro de um template, ou a melhor forma é esse recurso do Plumes que você coloca a proposta na caixa do cliente com um clique e toda vez que o cliente abre a proposta, o seu celular vibra. Então ele avisa que o cara está com a proposta aberta naquele momento. Isso aumenta muito a eficiência, né, pessoal? O follow-up ele se torna muito mais conveniente. Sabe, Otávio, essa semana eu ainda peguei um caso desse, de que eu fui notificado de que o cara estava com a proposta aberta. Eu fiz uma ligação para ele exatamente naquele momento, ele assim, cara, tô com a proposta aqui aberta, eu vou querer fechar. E aí tirei as últimas dúvidas do cara, puta, o cara tá quente, né? Isso aí aumenta muito o índice de conversão também. É sempre assim, é pegar o cara no momento conveniente. Você acredita que eu já fechei uma proposta 00:30? Porque o cara abriu. E aí, lógico, eu não liguei para ele 00:30, né? Super inconveniente. Mas eu mandei um e-mail. E falei assim, olha, pô, desculpa o horário, é que eu trabalho até tarde aqui na Plumes. Se tiver alguma dúvida da proposta, fala. Ele falou, cara, eu tô com a proposta aberta agora. Eu falei, porra, tá brincando, quer que eu te ligue? Eu ligo amanhã. Coincidência, hein, cara? Cara, nossa, você viu que coincidência absurda? 00:30, tava no sofá, de pijama, vendo um filme. Pausei o filme, liguei pro cara, tirou meia dúzia de dúvidas técnicas e assinei um contrato 15:1. Então, o recurso acaba sendo bem conveniente, né? Bom, beleza, pessoal. Então, avançamos no estágio até que a gente chega, finalmente, no aceite da proposta, que é o fechamento. A gente também pode exigir alguns campos. Aqui eu já criei outro checklist que pede o CNPJ para faturamento. E eu inventei um campo chamado exemplo aqui para mostrar para vocês que isso é tudo configurável. Marcos, aproveitando os últimos 2 minutinhos aí para ter algum espaço para pergunta, gostaria primeiro de mostrar o calendário do vendedor, porque conforme vocês têm tarefas, pessoal, com as N oportunidades que vocês têm espalhadas pelo funil, você logicamente vai precisar de um método de se organizar com essas tarefas. Então existe aqui um módulo que concentra esses afazeres dos vendedores, que também já é integrado com o Google Calendar e com o Outlook, está sincronizado, tá bom? E aí, finalmente, a parte gerencial. Todos os dados provenientes da sua operação comercial vão alimentar esses relatórios para que você tenha dados, para que você tome decisão em cima deles. Tá certo? Então, repara que eu criei vários módulos aqui, que na verdade mesmo tanto faz o que eu estou criando aqui dentro. Por quê? São todos widgets personalizados. Eu tenho aqui esse widget, que basicamente pode ser um gráfico de linha, tabela, pizza, tanto faz, e eu posso me utilizar de qualquer métrica dentro do Plumes. Tudo é dado para eu colocar dentro de um gráfico, para plotar e alimentar um gráfico aqui dentro do Plumes. Tá? A gente chama isso de dashboards. Bom, acho que o resumão, Marcos, é esse, né? É lógico que fica o convite para demonstrações práticas aplicada ao processo comercial de alguém que está assistindo e se interessou. Porque em uma eventual demonstração, a gente pode ser muito mais assertivo, muito mais direcionado para o seu processo do que essa forma mais genérica, essa pincelada geral que a gente deu hoje aqui com vocês, tá? Legal demais, Otávio. Eu acho que a gente conseguiu mostrar, assim, dando uma pincelada aí das nossas ferramentas também. Mais uma vez, a gente está se orientando sempre para dados, uma decisão mais assertiva. Eu vou descobrir, então, quantas ligações o João fez naquela semana. Isso teve uma conversão de tantos %. Tá na hora de contratar um novo vendedor, ou não, eu preciso ajustar o discurso do João. São todas coisinhas que vão dando, que os dados vão dando esses insights, e é justamente nesse time aí que a gente joga, tá? A gente da Total Voice tem um presente aí para a audiência. A gente, na sequência, vai mandar um e-mail
para justamente os potenciais aí, quem tiver interessado em experimentar e conhecer um pouquinho mais a nossa solução, a gente vai disponibilizar 7 dias de ligações gratuitas para entender como é que funciona a ferramenta, tá? Na sequência ali já vai o link, vai precisar fazer ali um cadastro com nome, e-mail e telefone, e a gente vai entrar em contato aí, provavelmente ao longo dessa semana ainda, para dar as orientações, entender um pouquinho da dinâmica do negócio de vocês e dar os próximos passos. Parece que o Otávio também tem um presente aí, né? A gente, na verdade, vai copiar a estratégia de vocês, porque a gente achou muito legal. Então, esse período de experimentação, o pessoal costuma gostar muito, porque conseguem testar um pouquinho, colocar à prática algumas coisas, funcionalidades. Então, eu queria fazer o mesmo convite aí que fez o Marcos e dar para vocês a possibilidade de vocês utilizarem uma conta de testes no Plumes. Então, quem tiver interesse, a gente vai deixar essas contas abertas já com auxílio para se integrar ao Total Voice, se vocês verem como isso funciona na prática. Se vocês conseguem fazer ali algumas prospecções de brincadeira ou até simular algum caso real, não sei, e ver como isso vai aumentar e melhorar a performance de vendas que vocês têm aí. E tu sabe, Otávio, que aí o interessante da gente fazer essa parceria também é que pode usar a Plumes já com a Total Voice integrada. Então, matamos ali, vamos entregar dado para essa galera, vamos seguir a metodologia e entender o processo de venda aí para melhorar a performance das vendas e botar mais dinheirinho no bolso. Maravilha, espero que tenha ficado claro. Quando a gente tenta comprimir um conteúdo de 12 horas em 30 minutos, às vezes acaba sendo muita informação, mas acho que a mensagem por cima a gente conseguiu passar. E, Marcos, eu queria especialmente agradecer aí o bate-papo, foi espetacular. Falando no nome da Plumes, a gente está super agradecido. Espero que tenha sido de enorme valia aí para quem nos acompanhou. E estamos sempre de portas abertas aí para demais webinars, conversas, reuniões. Foi um enorme prazer, viu? Legal demais. Nesse e-mail, se alguém precisar tirar alguma dúvida, bater um papo, marcar uma call comigo, com o Otávio, é só responder que a gente vai estar à disposição, tá? Para apresentar um pouquinho mais do produto e bater um papo. E no mais, alguém tem alguma dúvida, quer mandar no chat aí? Não sei se a gente abre um minutinho aí para a gente tirar uma última dúvida. Boa. Tá. Uma dúvida ali da audiência, não veio com o nome, mas não tem problema. Quanto à questão da ligação mobile, né? Quando tu precisa operar, quando é um field sale, é o Sérgio Moura. Fala, Sérgio, beleza? Cara, a gente também consegue trabalhar no formato de ligação mobile, tá? Onde a gente faz como se fosse uma espécie de perna A, perna B. Como que isso funciona? Pelo aplicativo, tu vai originar a ligação, ele origina uma ligação para a perna A, que seria o celular do próprio vendedor. Assim que ele atender, ele origina uma nova ligação para a perna B, que seria para o potencial que ele quer conversar. A gente tem aplicativo que funciona também para instalar num celular? Tem sim. Só que como a gente está fazendo ligações pela internet, se tiver um sinal que não está muito legal, tipo 3G, a ligação pode ficar um pouco picada, como se fosse aquela ligação do WhatsApp, sabe? Então, tem esses dois formatos. Tu pode ou instalar um aplicativo e fazer usando o 3G, que aí tem que ver realmente que fica dependendo da questão da qualidade da internet, ou ligação perna A, perna B, que funciona perfeitamente. Tu vai conseguir fazer o bate-papo ali entre o vendedor e o lead e vai ficar tudo registrado no CRM. Maravilha. Eu vi ali que surgiu uma perguntinha do João. João, entra assim, EJ, nossas queridas EJs, tem condições bem especiais para vocês, fala comigo, manda e-mail aqui para a Plumes, a gente tem um pacote especial, já trabalha com centenas de EJs no Brasil, e a gente tem sempre portas abertas para vocês nunca estão excluídos desse tipo de coisa não, então pode vir falar conosco. O gerente ficou louco, né? Que loucura, rapaziada. Então tá, cara, obrigado aí por esse teu tempo, tá, cara, gostei muito do papo, espero que pro pessoal aí a gente consiga também trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho dessa jornada, dos erros e dos acertos que a gente teve ao longo dessa nossa caminhada. E esse webinar vai ficar disponível online, a gente vai mandar no e-mail também o link, caso alguém gostou, quer indicar para alguém, que, né, vai ficar disponível no YouTube. E no mais, muito obrigado aí mais uma vez, tá bom? Maravilha. Antes de postar, reduz um pouco o tom do laranja ou do vermelho, porque é impressionante como eu tô vermelho nessa filmagem. Assim, não sei se é meu webcam, mas vê se você dá uma... coloca aquele efeito especial do alto tone lá, do negócio das cores. Vou botar um filtro. Fechou, cara.
Beleza. Valeu então, Marco. pessoal. Valeu, obrigado, pessoal. então. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau.